Questão de usar a tribuna, senadora Ana Amélia, penso que vou falar de um assunto, Vossa Excelência que tem demonstrado um carinho tão grande pelo nosso estado do Acre. Anteontem, domingo, foi realizado o segundo transplante de fígado no estado do Acre. É motivo de orgulho e eu faço questão de registrar nos anais do Senado Federal que o Acre é o primeiro estado da região norte do país a ter dezenas de transplantes realizados no estado, em Rio Branco, na Fundação Hospitalar, e agora o segundo transplante de fígado realizado com sucesso. Todos nós estamos torcendo, pedindo a Deus que não haja complicação com o Francisco Alexandre, um jovem acreano de 31 anos, um caso muito complexo, e eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Tércio Genzini, com membros da equipe, e eles me falavam da complexidade desse transplante, da dificuldade que eles tiveram para realizar. Foram 10 horas de cirurgia no Hospital do Acre e a realização do segundo transplante de fígado. O primeiro transplante foi realizado há 2 meses atrás, ainda em abril, no dia 5 de abril, pela mesma equipe, no mesmo hospital, e o paciente era Lúcio César Leite. Ele recebeu também a doação do órgão, de um fígado, de uma família do Acre, de um rapaz que tinha tido morte encefálica, e o Lúcio César Leite, depois de 2 meses, está, graças a Deus, com saúde, em casa, com sua esposa, auxiliando, todos estão ajudando. Ele segue as orientações da equipe médica do governo do Acre, da Secretaria de Saúde, e agora nós temos já o segundo transplantado, é um jovem de 31 anos, e nesse caso houve algo que eu gostaria, inclusive, de compartilhar aqui da tribuna do Senado. A família doadora era do Mato Grosso do Sul e o órgão estava disponível. 10 estados recusaram buscar esse órgão por conta da logística. O governador Tião Viana me contou isso, o doutor Tércio Genzini. Então, tinha uma equipe em São Paulo, a outra parte da equipe no Acre, e o órgão estava no Mato Grosso do Sul. O governador Tião Viana, no final de semana, fretou uma aeronave, a aeronave foi buscar o órgão doado, o fígado, foi preparado 2 pacientes em Rio Branco, e o jovem, por maior compatibilidade com o órgão doado, o jovem Francisco Alexandre, de 31 anos, foi o que recebeu o transplante. Ele passa bem, está na fase crítica ainda, mas os médicos têm esperança, porque o caso dele era gravíssimo. Eles falaram que um transplante como esse só é feito em grandes centros que têm recursos bem mais amplos do que o Acre, e isso exigiu, então, um esforço maior ainda da equipe de médicos. E eu fico aqui fazendo esse registro porque o governador Tião Viana, que tem ajudado tanto na saúde do Acre, me ajudou a levar para o Acre a Faculdade de Medicina. Foi no meu governo que nós levamos para a Universidade Federal a Faculdade de Medicina. Foi também no meu governo que levamos a residência médica. Foi no meu governo, com a ajuda sempre do então senador Tião Viana e médico, que nós conseguimos que 50 profissionais médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, fizessem doutorado, mestrado, para darem suporte à Faculdade de Medicina. E agora nós temos esse resultado. O Acre consegue ser um centro de referência, de alta complexidade, e eu queria aqui agradecer ao Ministério da Saúde, que tem sido fundamental, né, o SUS, nessa parceria. Quero cumprimentar todos que trabalham na central de notificação, captação e distribuição de órgãos no Acre. Quero cumprimentar a Edna Gomes, que é uma pessoa muito especial, diretora do Serviço de Assistência Especializada. Quero cumprimentar
a Sueli Mello, secretária de Saúde. Eu também sempre estimulei, sempre dei apoio e ficava na esperança. Foram mais de 2 anos de preparação para que o Acre pudesse fazer transplantes de fígado. Mas nós começamos lá atrás, mudando a lógica do hospital, preparando o hospital, os centros cirúrgicos. O governador Binho cumpriu um papel fundamental e agora, no governo do Dr. Tião Viana, médico, ex-senador, nós estamos fazendo uma nova história da saúde no Acre com esse segundo transplante e, como disse, dezenas de transplantes de rins já foram feitos. E eu lembro quando assumi o governo, em 99, não tinha hemodiálise no Acre. Aliás, vou mais à frente, não tinha transfusão. A transfusão de sangue no Acre era feita de braço a braço. Por isso temos uma prevalência tão grande de hepatites. Essa era a realidade que nós tínhamos no Acre. É uma pena que muitos que hoje cobram mais pela saúde, e não é sem razão, quanto mais pela saúde, melhor, uma vida não tem preço, mas é uma pena que as pessoas não lembrem mais como era a saúde do Acre. Não lembrem mais como nós não tínhamos nenhum recurso de saúde no Acre. Temos hoje uma condição que é muito melhor do que vários estados do norte e do nordeste do país. Mas sabemos que ainda temos muito a fazer pela saúde. Mas eu não posso deixar de fazer esse registro. Vou preparar com minha equipe um voto de louvor para o Dr. Técio Genzini, toda a equipe médica, todos que colaboraram. Foram mais de 50 profissionais envolvidos nessa verdadeira operação de realizar o segundo transplante de fígado no Acre. Se fosse fácil, outros estados do norte do Brasil já teriam feito. Não é fácil. É uma conquista e eu parabenizo o governador Tião Viana. Queria, por fim, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, também falar de algo que me deixou muito feliz. Como o Brasil sabe, e agora descobriu, por conta do conflito com São Paulo, o Acre tem sido um ponto de passagem de imigrantes, especialmente haitianos e senegaleses e de outras nacionalidades, são mais de 10 nacionalidades que usam agora uma rota que vem do Panamá, no Equador, passa pelo Peru e chega até o Acre. E esse problema que o governo do Acre está enfrentando há mais de 2 anos, sozinho, praticamente sozinho, com algum apoio do governo federal, agora ganhou uma dimensão nacional na grande imprensa por conta da chegada de 400 haitianos logo após a cheia do Madeira e tentaram transformar um ato de grandeza do governador Tião Viana, de grandeza do governo do Acre, num ato de irresponsabilidade, uma grande injustiça. O Acre recebeu 23 mil imigrantes, a grande maioria, 90% de haitianos, e adotou um gesto humanitário de acolher. O estado do Acre não é um estado rico, acolhemos do nosso jeito, com simplicidade, mas com um acolhimento humano necessário para aqueles que, no desespero, buscam uma melhor sorte no nosso país. E eu acompanhei esse drama, aprovei requerimento, levamos uma comissão onde foi liderada pelo presidente Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores, com os outros colegas senadores, fomos à Brasileia na época, visitamos o abrigo, participei de dezenas de reuniões no Acre e em Brasília, procurando dar o apoio e buscando apoio, porque tratar de imigrantes, nenhum Estado brasileiro está preparado. O próprio governo brasileiro tem que recorrer a organismos internacionais. E o Acre foi, ao longo desses 2 anos, a sede do maior campo de refugiados da América do Sul. E isso não era notícia. A notícia foi quando chegaram em São Paulo 400 haitianos, mas no Sul chegaram mais de 10 mil. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que acolheram bem, muitos, as empresas mandavam buscar de ônibus
e levavam direto de Brasileia até, na fronteira com a Bolívia e o Peru, até o sul do país. E eu agradeço esses estados, porque é uma situação que extrapola os limites do Estado, as posses do governo. Agora temos lá, nesse final de semana, tínhamos quase 200 haitianos no novo espaço que o governo alugou para acolhê-los. E aí eu concluo contando aqui uma história, a história de um garoto haitiano de 14 anos. Me refiro ao Jales Wolf August. Um garoto que chegou no Acre com 14 anos, sozinho, e queria passar pelo território brasileiro para ir até Guiana Francesa e lá seguir viagem para a ilha de Martinica, para encontrar com seus familiares. O Augusto é um jovem que não aparenta ser menor de idade, e ele foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Rio Branco, tentando embarcar, e a polícia identificou que ele era menor, não tinha o visto de entrada no Brasil. A partir daí, o governo do Acre, através da Secretaria de Direitos Humanos, que tem à frente o dedicado secretário, ex-deputado federal, meu suplente no Senado, Nilson Mourão, e a secretaria acolheu o Augusto com 14 anos. Ele foi levado para um abrigo em Epitaciolândia, um abrigo para menores que as prefeituras mantêm, e esse jovem ficou numa situação dramática. Ele não podia voltar para o Haiti, porque era menor, estava sozinho no Brasil, não podia seguir viagem para encontrar com sua mãe e sua irmã, que estavam na ilha de Martinica, território francês, e também seus familiares que estavam, o pai nos Estados Unidos e a mãe e a irmã, estavam em situação irregular no território francês. E aí a situação se agravou muito. Eu me envolvi diretamente com esse episódio, achei que meu mandato de senador tinha que estar a serviço desse garoto, conversei com ele, visitei esse garoto lá em Epitaciolândia, no abrigo, e de alguma maneira agi como se fosse familiar dele. Procurei fazer e buscar ajuda junto com os colegas do governo do Acre, especialmente com o secretário Nilson Mourão, secretário dos Direitos Humanos. Procurei construir uma alternativa para solucionar o caso desse jovem de menor haitiano. Esse caso foi noticiado em blogs, foi noticiado em parte da imprensa, e o certo é que eu fiz uma audiência, eu, o senador Ferraço, também acompanhados da deputada federal Perpétua Almeida, que estavam sensíveis ao caso. E eu quero dizer aqui também ao senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores, que nós saímos vitoriosos. Nesse sábado, eu fui no abrigo dos haitianos em Rio Branco, acompanhado do governador Tião Viana, do secretário de Direitos Humanos Nilson Mourão, da coordenadora do abrigo de Epitaciolândia, na presença de várias entidades. Eu levei o passaporte do jovem haitiano de menor, Jales Wolf August, com visto de entrada na França. E esse gesto eu quero registrar aqui no Senado. Devemos ao embaixador da França no Brasil, o senhor Denis Pieton. Ele, com sua equipe, nos atendeu, acolheu o nosso apelo. É uma questão humanitária. Ele não se prendeu ao manual, não se prendeu às normativas que proibiam a expedição de um visto para um menor desacompanhado passar pelo território brasileiro e encontrar seus familiares em território francês. Mas a vida, um mandato de senador, às vezes eu me pego pensando, poxa, como é que nós devemos fazer para ser mais útil? E eu me senti muito útil, senti a força desse mandato de senador quando eu entreguei o passaporte nesse sábado, acompanhado do governador, para o jovem Augusto. Ele ficou emocionado, pegou o passaporte e dizia que não acreditava naquilo, mas ele falou mais. Ele não só agradeceu, me abraçou, se emocionou a todos, como fez uma fala fantástica, senadora Ana Amélia. Um garoto de 15 anos, que agora ele completou 15 anos, ele aprendeu a falar muito bem português com as crianças do abrigo, ele era o maior, já estava estudando numa escola, fala um português limpo, e ele fez uma fala dizendo: eu peguei o passaporte, que era um sonho meu,
para me encontrar com minha mãe, com minha irmã. Mas eu agora fico pensando, se eu vou sair do Brasil e se eu ficar só aqui no Brasil ou na França, eu não vou ajudar meu país. Eu sou da geração Verdade, disse ele, do meu país, do Haiti. A geração Verdade não vai ajudar o Haiti se ela ficar no Brasil ou seguir para a França. Eu estou consciente que eu tenho que só estudar aqui e voltar para o meu país para ajudar a mudar a situação do Haiti. Ele fez uma fala de chefe de Estado e me perguntava, e senador Jorge Viana, o que é que eu posso fazer para lhe agradecer? Eu digo, olha, Augusto, o que você pode fazer, você já está fazendo, que é um compromisso de voltar quando se formar, quando criar a condição, voltar para ajudar o seu país. Mas eu vou te fazer um pedido, Augusto. Eu falei para ele, fica tranquilo, quando você ficar famoso lá no Haiti, quando você ficar uma autoridade lá no Haiti e eu passar por algum problema, eu vou recorrer a você e eu espero que você me ajude. Então, é uma criança extraordinária, é um garoto que dá vontade da gente adotar como filho, e é só um caso. Mas tem milhares de casos de haitianos, de famílias inteiras que o mundo despreza, que ninguém olha. Por isso que eu falo assim, o caso de São Paulo, em vez de ajudarem o governo do Acre a resolver esse problema, transformaram isso como se fosse uma ação dirigida do governador Tião Viana, no sentido de criar problema para São Paulo. Não, o Acre está fazendo o que pode, o governador Tião Viana, inclusive, está aqui em Brasília, tendo audiência no Palácio do Planalto com a Luiz Mercadante, chefe da Casa Civil, com o ministro da Justiça, pedindo apoio para poder dar maior e melhor condição para os haitianos. É óbvio que um estado igual o Acre, que tem tanta gente precisando de apoio, que ainda temos tanto a fazer pelo nosso povo, alguém pode dizer, mas por que está ajudando os de fora? Nós não estamos ajudando os de fora. Nós estamos ajudando seres humanos que chegam em situação precária, tentando uma melhor sorte no Brasil. E nós vamos fazer o quê? Mandá-los de volta? Cruzar os braços? Entregar para as instituições religiosas cuidarem como fazem os estados ricos, como São Paulo? Não. O governo do Acre tem feito um trabalho, mesmo com suas deficiências, mesmo com os problemas, no sentido de fazer valer e falar mais forte o lado humanitário. Então, daqui eu quero também agradecer a todos que trabalham na Embaixada da França, na pessoa do embaixador da França no Brasil, o senhor Denis Pieton, pelo ato humanitário e histórico que a França fez nos ajudando a acolher esse garoto haitiano de menor para que ele possa seguir viagem com sua família. Obrigado, presidente.